Olá, ouvintes da Onco Mais Humana. Hoje estamos aqui, eu, Larissa, com a doutora Tassiana Mutão, Elisa Ricardo, e a nossa convidada de hoje é a doutora Carolina Nagano. Ela é cardiologista e também tem foco em medicina do esporte. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, meninas, é um prazer estar aqui nesse projeto, é incrível. E eu acho muito interessante falar sobre esse assunto, né? Afinal, a gente junta aí duas doenças que são bem importantes, porque são as principais causas de mortalidade do país, né? Então, o câncer e as doenças cardiovasculares. E quando a gente fala disso, falar, né, nessa interface onco-cardio e as demais, né, disciplinas que vão cuidar do paciente, é fundamental, o paciente super importante. Sem dúvida, por isso que a gente te chamou aqui, porque a gente sabe, né, e cada vez mais tem estudos mostrando pra gente que a atividade física, ela reduz, né, a prevenção do câncer, doenças aí cardiovasculares, né, e também aqueles pacientes que estão em tratamento, diminui os efeitos colaterais, né, então é de suma importância a gente ter essa conexão, essa interligação multidisciplinar que a gente tem que estar conectado a todo momento mesmo. Eu vou começar então fazendo pergunta para as meninas no consultório, na prática delas, né, principalmente aquelas pacientes que estão em terapia hormonal, que referem cansaço, dores, desânimo constante. Quais são os principais assim, queixas e resistência que vocês veem? Vocês sugerem exercícios e elas têm uma resistência. Como que é na prática de vocês? Bom, assim, o que a gente vê muito em questão de hormonioterapia para pacientes em câncer de mama, né? Então, muito delas, a gente está falando que vai ficar anos fazendo uso de hormonioterapia. Então, e muito das vezes, pacientes muito pré-menopausadas, que a gente vai colocar ela na menopausa. Então, a gente tem sintomas tanto de menopausa, tem sintomas da medicação, e isso engloba muito cansaço, fadiga, ganho de peso. E o que eu falo para as pacientes que a gente tem muitos estudos nessa área em que pacientes com câncer de mama, se a gente vai, o principal redução de risco de recidiva é ter bons hábitos, perda de peso, atividade física, que é em suma importância. Só que a paciente, ela tem vários sintomas que faz com que ela fique mais difícil manter uma atividade física regular e que a gente fala o tanto que é importante para evitar o retorno da doença. Então a gente fica numa sinuca de dois bicos, e né? É sempre aquele contrassenso, né? O paciente se queixa de fadiga e você fala, então, o melhor remédio para sua fadiga é se movimentar, é fazer atividade física. Aí ele olha assim e quer, eu vou matar essa médica. Eu já não fazia, vou fazer agora. Eu era sedentário, agora eu tô doente, agora eu tenho dor. E você tá mandando, eu já vim quase me arrastando pra consulta, eu ir pra academia, eu ir pro Pilates. Então, acho que a gente sempre bate na tecla de que é importante fazer, que existe um monte de evidência que cuidar do coração, do corpo, ajuda no tratamento do câncer. Mas acho que também ter a ajuda do cardiologista, né, pra convencer o paciente o quanto isso é importante, nos ajudaria, mas eles têm muita resistência. Assim, a gente fala bastante, eu pelo menos, assim... Todas as consultas. Todas as consultas, o melhorar a alimentação e atividade física tá sempre presente. Mas a gente sabe o quanto é difícil. E como que você, né, Carol, como que você faz pro paciente que... Quando você recebe um paciente que está em tratamento oncológico no seu consultório e ele se queixa de fadiga, como que você fala? Qual que é a sua abordagem? Vamos ver se a gente melhora a nossa também. Fisiologicamente, você explicando pra gente. A gente falou dos efeitos colaterais, a gente fala, mas eu queria que você falasse fisiologicamente, o que muda no corpo, o exercício, o que contribui, para eles entenderem mesmo. Porque a gente fala. Agora, será que um cardiologista é o real benefício, né? falando? Será que eles vão entender um pouco mais, os nossos ouvintes aí da Onco Mais Humana? A aderência realmente é um desafio que a gente encontra, né, no tratamento de todos eles. Eu imagino que quem começa um tratamento oncológico, a última coisa que quer é ter um peso a mais de ter que, né, pensar em fazer exercício. Mas a ideia principal, eu acho que primeiro é conscientizar o paciente, desmistificar, tirar a relação de exercício com a estética. Então a gente começa por aí, né? Falar para ele que realmente o exercício ele vai ter um tratamento e uma função de suporte para ele enfrentar melhor essa fase delicada da vida que está começando, que vai continuar por muito tempo.
Sendo assim, a gente começa mostrando os benefícios sempre, né? É diferente você falar, não, você tem que fazer, você precisa fazer, vai te ajudar, sei lá, a diminuir mortalidade, a fazer... Não, ele tá preocupado com o benefício que ele vai ter no momento. Então a gente fala que vai melhorar sintoma, qualidade de vida, ele vai conseguir, de repente, ter diminuição de internação. Então são coisas que normalmente ele tem um interesse maior. E aí, quando a gente vai tentar explicar essa fisiologia, de um ponto de vista didático, né? Sim. A gente fala que ele entra como um tratamento de suporte para passar por essa fase, uma fase mais tranquila. E aí eu pontuaria, né, que igual a gente fala dos superpoderes, né, do exercício, eu pontuaria 3, que normalmente são os que eu falo. De uma forma mais leiga, falando para ele, é que é difícil até para eles entenderem que ele tem uma ação principal na inflamação do organismo. Então eu falo que o paciente oncológico, ele é um paciente que tem um estresse crônico secundário a uma inflamação mais presente. E isso vai levar a ter mais cansaço, a uma fadiga maior. E o exercício físico, ele vai conseguir, por regulação hormonal, diminuir, mitigar um pouco esse efeito dessa inflamação crônica que a gente sabe que está relacionada ao início de várias doenças. Além disso, ele tem, além de controlar, ele tem um papel anti-inflamatório. Então, a musculatura, ao ser exercitada regularmente, ela passa a ter uma eficiência muscular e eu falo que libera substâncias que vão proteger mais ele. Então, com isso, o que se reflete, o que traduz para o paciente? Não, eu vou ter menos cansaço, eu vou melhorar meu sono, eu vou melhorar meu humor. Menos dor. Menos dor. O paciente, assim, não sei se vocês com certeza percebem, né? O humor é uma coisa, assim, fundamental pro tratamento, Com né? certeza. Você vê o paciente, né? O paciente que sorri, o paciente animado, o paciente que acredita, ele é totalmente diferente Aquele do paciente... que dorme, né, também, que dorme, né? Sim. Então, e se você explicar isso, fica um pouco mais claro, porque o paciente fica difícil, ele sempre vai vincular um pouco mais a estética, né? O segundo ponto é da parte de circulação mesmo. Então, eu falo para o paciente que melhorar a função de circulação, a capacidade dele de fôlego, isso para o paciente se traduz em no sangue você conseguir fazer com que ele circule com mais facilidade, vai chegar mais oxigênio, mais nutrientes, vai captar e eliminar mais as toxinas que o tratamento às vezes vai trazer para ele e ele vai se sentir melhor com isso. Sim, às vezes a gente tem paciente que tem umas quimioterapias que dá um pouco mais de inchaço. Isso. Sim, a gente insiste mesmo nisso. Que mais retenção de líquido. Isso, a gente fala, o que eu vou fazer? Atividade física, não tem jeito, que a gente às vezes dá um pouco de diurético, mas não é só o diurético que vai resolver. A circulação melhora muito, a função endotelial, né, mas aí já usando o termo técnico, melhora muito, né, essa saúde do vaso. E o terceiro, que daí é mais fácil para eles visualizarem, é a preservação de massa muscular, porque daí a gente tá falando para eles que eles vão ter menos risco de queda, mais força, mais autonomia, você conseguir fazer aqui as tarefas do dia a dia, você tem que traduzir para a parte prática, né? Eu lembro que minha mãe era uma paciente oncológica, né? Então, assim, e aí a gente, em diferentes fases do tratamento, então tinha uma época que realmente preservar a autonomia, a funcionalidade, ela conseguir fazer as coisas que ela precisava, era fundamental. Sem depender do outro, né? De uma bengalinha, né? Do andador. A gente vê os pacientes também perdem muita mobilidade, movimento, por causa da neuropatia. E é outra coisa também, né? Perfeito, que a gente consegue modular, a gente tem liberação de neurotransmissores, endorfina, que além do bem-estar, né? Eu tenho pacientes que bem-estar, só você sente esse bem-estar. Não sinto bem-estar nenhum, eu falei, calma. Não percebi nenhuma eu falei, calma, realmente, pra começar, começa um pouco mais devagar, é mais puxado, mas depois, afinal, também, o efeito do exercício, ele é conquistado quando você pratica a constância, regularmente, né? E aí, com essa liberação de endorfina, não é só o bem-estar, mas tem uma melhora, né, do sono, do humor, inclusive da percepção de dor, então... Porque também o ganho gradual da massa muscular é difícil, assim, claro. Não é? Começou em uma semana... Já ganhei, sim, claro. Sim. Então... Eu explico para os meus pacientes que a nossa musculatura ela é muito ingrata. Porque a gente demora um tempão para adquirir massa muscular e a gente piscou,
a massa muscular foi embora. Perdeu. Eu falo assim, é uma relação muito injusta a nossa com a musculatura. Perfeito. Os pacientes eu gosto de reforçar que às vezes não tem, porque às vezes eles falam, mas eu não quero ganhar nada, eu tô bem aqui. E aí, então, não é sobre ganhar, é sobre deixar de perder, né? Sim, então, se você mostrar que, né, essa é uma situação, justamente pelo estresse que ele vai passar, né? Um cortisol lá em cima, um hormônio cortisol lá em cima, favorece o catabolismo muscular, então a degradação de proteínas, e ele vai ter uma tendência maior a perder, e isso a gente vai trabalhar pensando numa prevenção, numa preservação. E junta com a idade também, né? Claro. Depois dos 65, eu falo ladeira abaixo, Nem né? é 60, viu? A partir de 40, a gente já tá perdendo. Já tá perdendo. Sim. E outra coisa também que é um grande mito, grande problema que a gente tem, eu começar perguntando para as meninas, para a Tassiana, o medo quando tem metástase óssea. Como que você fala para os pacientes no consultório? Eu acho que primeiro tem que muito avaliar o tipo de metástase, né? Assim, aonde ela está localizado, se ela tem um traço de fratura. Então, muitas das vezes, dependendo da localização, a gente pode até encaminhar para o ortopedista para ter uma avaliação melhor, principalmente em coluna, né? Assim, quando é óligo, tipo, que a gente tem poucos sítios, em sítios assim, que não tá tendente a ter uma fratura, tudo, é super liberado a fazer exercício. E até recomendado, né? Porque o paciente que ganha uma massa muscular, ele tem um melhor condicionamento físico, de reflexo, né? Diminui chance de queda, né? E aí, na queda tem uma fratura, né? Então, eu acho que, assim, o cuidado é o local da metástase, né? Sim. Se coluna é um local que a gente geralmente se preocupa, né? E aí acho que tem que ter ou do ortopedista, do neurocirurgião de coluna, o ok, né? Que o paciente pode fazer exercício físico, mas ele só tem a ganhar, né? E até a questão de prevenção de osteopenia, osteoporose, que também é uma outra questão. O osso, né? Então, assim, o exercício tá super em voga, assim. Eu acho que teria, assim, eu acho que o cuidado existe, mas ele não é proscrito, assim. É algo que dá realmente pra se adequar. Na verdade, é a minoria dos pacientes que não vai poder fazer exercício. E a gente consegue adaptar também, né? Sim. Então, acho que essa é a grande palavra. Porque talvez você não vai naquele impacto, mas você consegue adaptar o tipo de exercício que o paciente pode fazer, né? Sim, e quais modalidades você recomendaria orientar para o paciente, às vezes, que tem às vezes essa limitação por ter uma metástase óssea, um paciente que nunca fez exercício na vida dele, agora tem que iniciar um exercício. O que você recomendaria para iniciar? A gente acaba individualizando sempre, né? Porque a gente precisa entender quem tá ali na frente, né, de você. É um paciente, vou dar um exemplo, tá? É um paciente, por exemplo, de câncer de mama novo, uma mulher nova de 40 anos, eu tô falando de uma menopausada 60 a mais, qual é a composição corporal dessa pessoa? Ela tá em sobrepeso, mas tem uma boa massa muscular, ou eu tô falando do idoso frágil, que já tem uma limitação? Então, tudo isso, quando a gente vai falar de exercício, a gente tem que ver de quem é essa pessoa. E aí, a gente entra muito mais, a gente quer que o paciente se exercite, mas se exercite com segurança. Então, a primeira análise, antes de indicar qualquer exercício, é trazer essa segurança para ele. Então, ele tem algum sintoma, ele tem alguma outra doença que eu possa piorar frente ao exercício, uma hipertensão, uma arritmia, ele tem alguma condição do tratamento oncológico que pode ser piorado se ele fizer um exercício, tipo uma anemia importante. Então, tudo isso é válido, né? Imagem, tudo. Eu, particularmente, eu gosto de entrar em contato, né, com todo mundo que está presente no tratamento do paciente, porque eu acho que ele tem um benefício enorme. Então, com o oncologista, saber sobre metástases, né, saúde óssea, e a gente tem uma vantagem da medicina esportiva, que assim, a gente estudou, a gente tem um certo conhecimento de nutrição e de esporte, então a gente consegue se comunicar e ser o elo entre o nutricionista, às vezes o educador físico. O que eu falo, para quem nunca fez, quem tem condição, respondendo sua pergunta, ser acompanhado por um profissional. Sim. Principalmente, né, se for da época de 60, se estiver falando de 60 mais, nunca fez, não tem uma consciência corporal, tá há anos sem fazer. Então, realmente, se tiver sob supervisão, às vezes eu não consigo, né, um educador físico, um fisioterapeuta, né, qualquer exercício é melhor do que nenhum. Movimento, elástico. Não consigo nada, não tenho condições. O próprio Pilates, né, que já tem hidroginástica, às vezes. Hidroginástica. Então, são as variações que a gente usa. Lógico, tem problema de sobrecarga, tudo. A gente vai evitar a sobrecarga. Então, vai para uma piscina, vai para uma bike, vai para um elite se tiver uma academia, ou vai para caminhada. A caminhada eu acho que é ótimo, né? A gente não tem custo, pode fazer em qualquer lugar.
E o mais importante é a aderência, né? Que eu falo para os pacientes. Aquilo que consegue fazer, né? E manter a constância, né? E manter a constância. Então, de novo, esse é um paciente que a gente está preocupado muito mais com a constância para o resultado do que a estética. E aí, quando o paciente está na minha frente, a gente vai falar de aderência. Eu gosto de levar em consideração 2 pontos. Para aderir, tem que ser algo que ele goste. Então, muitas das pessoas às vezes não sabem o que gosta, e aí a gente tenta ajudar ele a descobrir e colocar coisas que ele gostaria mais. Então, a gente chama de empilhamento de hábitos, né? Às vezes é um paciente que vai caminhar e escuta um podcast. Legal. Vai lá escutar um curso, né? Sim. Porque você fica ali, não tô fazendo nada. É uma motivação, um motivo para ação maior. Então, você empilha os hábitos. Ele quer fazer um curso, ele quer ouvir um podcast que ele não tem tempo, um audiolivro. Tem pacientes que gostam de audiolivro. Ele vai caminhar e ele escuta. E a segunda coisa para aderir, gente, principalmente quem nunca fez, é meta pequena, né? Sim. Então, são metas passíveis, isso a gente vê muito na parte comportamental, né? Então, são metas passíveis de serem realizadas. Para ele ter um feedback positivo. Não colocar uma meta tão alta. Sim, começar devagar também, porque né? eu falo que esses pacientes, principalmente os mais idosos, né? A gente tem que entender que melhor do que fortalecer o corpo dele, a gente tem que fortalecer o interno dele, a mente dele. Então, toda vez que ele consegue cumprir alguma coisa, mesmo que pequena, isso fortalece ele internamente. Pô, eu consegui, superei, isso dá um ânimo, motivação, vai de novo, consegui, vai de novo, completei uma aula. Completei. Então, isso é uma geração, desenvolve uma cadeia, uma sequência, né, que vai dando mais motivação para ele vai conseguindo cumprir. É diferente dos pacientes que falam, não, então, você vai começar, o que você sugere? Né? Ele vai, doutor, agora eu vou fazer 5 vezes na semana de caminhada, não fazia nada. Eu falei, mas se você não fazia nada, se você fizer 2 vezes por semana, você já tá bom. Sim. Agora, se você se colocar uma meta de 5 e fizer 4, que já seria excelente, você não vai achar bom. Você fica frustrado. Vai ficar frustrado, porque você não conseguiu cumprir. Isso a gente fala, né, que os sentimentos negativos, eles gritam e os positivos sussurram. Então, a gente vai sempre falar, nossa, não consegui, mal já coloquei uma meta, já comecei tudo errado, não, isso não é pra mim, né? E às vezes começam muito, né? Igual vários falam assim, já comecei 1 hora de caminhada. Eu falei, não, a gente sabe que tem aquela da dor mesmo, né? Claro. Que ainda mais se a pessoa não tava fazendo. Não, e cansaço, fadiga, né? Fadiga, com certeza. É um organismo. E aí eu volto, né, pra falar de fisiologia, né? Quem não tá acostumado. É um organismo que tá mais inflamado. Então, assim, o início do exercício, ele também é um estresse pro organismo. O organismo não quer isso. Ele vai conseguir melhorando isso com a constância. Então, eu falo pro paciente assim, esse é um jogo pra você ganhar. É um jogo pra você tem que facilitar pra você, não é pra mim, é pra você. Então, você começa devagar, porque você vai passar por essa fase um pouco mais difícil e depois isso vai ficar mais fácil, né? Senão ele realmente vai ter mais dor, a recuperação é mais difícil, tudo por conta. Ou ele tenta fazer um exercício que ele não está preparado, fica muito dolorido e não volta mais. Não volta mais, E às vezes pode até lesionar também, às vezes, né, esse paciente. Eu falo pros pacientes que o ótimo é inimigo do bom. Isso. É melhor 2 vezes, 3 vezes, vai aos poucos, né? Isso mesmo. Agora, mudando um pouco de foco, vamos falar um pouco, né, daqui a quimioterapia pode causar no coração, né, os quimioterápicos que comportam, assim, às vezes um perigo silencioso. Como que é, Elisa, na sua prática dos quimioterápicos, que a gente é conhecido que pode ter alguma alteração cardíaca? Como que você faz na sua rotina e orienta os pacientes? Então, assim, existem várias drogas, né, que a gente utiliza que são cardiotóxicas, né, desde da quimio vermelha, do câncer de mama, né, porque são os antracíclicos, até mesmo drogas mais modernas, né, alguns que a gente fala classe dos inibidores de tirosina quinase, né, que são anti-VEGF, que podem ter como efeito colateral muito comum hipertensão. Então, o que eu procuro, né, sempre, se o paciente é hipertenso, diabético, né, eu oriento passar com um cardiologista, com o endocrinologista, eu aviso, o seu tratamento é potencialmente cardiotóxico e o que a gente precisa fazer é manejar o seu fator de risco. Então, se você é hipertenso, a gente tem que controlar muito bem a sua pressão durante o tratamento, a gente tem que monitorizar, né? Então, acho que, por exemplo, algumas drogas, né, que a gente usa em câncer de mama, né, como o Herceptin, o Perjeta, né, que elas têm risco, né, de queda, de fração de ejeção, a gente tem um controle, né, a cada 3 meses, de pedir um ecocardiograma, mas eu, como trato muito câncer de próstata, a gente faz bloqueio de testosterona, o risco cardiovascular, ele tá muito interligado, né, então eu peço sempre o que eu falo pros pacientes, pros meus residentes, assim, as drogas são seguras,
porém a gente precisa ter o controle dos fatores de risco, né? Eu acho que sempre antes de começar qualquer tratamento que seja cardiotóxico, a gente tem que fazer um ecocardiograma, fazer um eletro, e dependendo dos fatores que já vem prévio, se é hipertenso, tudo, talvez sempre acompanhar com um cardiologista. Agora, durante o tratamento, se surge algo assim, realmente o papel do cardiologista como, né? Quando tem uma insuficiência cardíaca, né? Não tem como. Uma hipertensão severa, a gente até consegue manejar uma classe ou duas classes de hipertensão e passou disso, eu já encaminho. Muito bom, câncer de mama, a paciente não tem fator de risco, o eco tá normal, tudo bem. Mas isso ao longo do tratamento, principalmente de alguns quimioterápicos ou anti-HER, tudo dá uma cardiotoxicidade. E aí o papel do cardiologista é imprescindível, né? Assim. E o que eu falo, né, que a gente muitas vezes como oncologista, né, na correria do dia a dia, eu olho assim, não, esse LDL tá normal, mas não, se você botar na calculadora, ele é um risco intermediário, é um alto risco. Mais, assim. E aí a gente tá subtratando os pacientes, né? Então acho que o especialista, ele tem muito a acrescentar. Eu sempre peço. E fala pra gente um pouco disso. A gente tem muita dúvida essa parte do colesterol, e às vezes a gente também tem muito assim, ele já tá tomando um tanto de remédio, preocupar... Estatina vai dar mialgia. Mialgia, preocupar com isso agora, mais um remédio pro paciente, mas Nossa, só que assim... eu tenho uma paciente essa semana mesmo, desse jeito. Eles têm medo de começar a estatina, porque talvez, assim, como antes de começar a químio você pede, já vem alterado. Aí o paciente vai começar a químio, mas ele fica com medo que ele tem que tomar estatina, mas aí vai ter dor. E já vem algo com uma dor prévia, assim, né? Eu acho que o papel do cardiologista em conjunto, acho que ajuda bastante o oncologista. Eu acho. Conta pra gente um pouquinho, Carol. Mais do cardiotoxicidade, do colesterol, o que... Primeiro a gente fala da cardiotoxicidade e depois da colesterol. Como que você avalia, né? Eu acho que hoje a gente entende um pouco mais, né? Eu acho ótimo que tem essa ligação entre cardio e onco. Para as pessoas que não sabem, cardiotoxicidade é qualquer toxicidade do sistema cardiovascular causado pelo tratamento oncológico. E quando a gente fala tratamento oncológico, é igual você falou, né? Não é só quimioterapia, a gente tá falando de hormonoterapia, imunoterapia, cirurgia oncológica. E a cardiotoxicidade pode acontecer até anos depois, né? Então, assim, o acompanhamento depois, esse histórico, ele é super relevante pro paciente, porque ele nem lembra, né? Eu atendo, às vezes, pacientes de 10 anos, já teve câncer, e aí tem algum efeito, a gente tem que saber o que foi de tratamento no passado. Mas, enfim... O que eu acho o papel relacionado ao cardio, ao esporte, que é importante, além do monitoramento, que eu acho que vocês daí já participam mais, o que eu vou enfatizar é a pré-habilitação, que a gente fala, né? O que é pré-habilitação, para quem não sabe? É você preparar o seu corpo, é toda estratégia ou ferramenta que você vai usar para preparar o corpo antes de receber esse tratamento oncológico. E faz muita diferença. Eu falo pro paciente que é igual ele, sei lá, vai querer correr uma maratona, fazer uma corrida, ele se prepara antes para receber esse tratamento, então, para fazer esse feito. Então, na oncologia, a gente não vai esperar surgir uma complicação e remediar. A gente vai preparar esse corpo, a gente vai avaliar, vai preparar esse paciente para receber um tratamento para diminuir o risco de ter alguma lesão. E aí o exercício, ele entra como uma ferramenta muito importante, então, e super validada. A diretriz nossa brasileira, a recomendação internacional, ferramenta super importante na pré-habilitação. Ele prepara esse corpo. Se eu já sei que tem risco de eu ter algum problema no coração com o tratamento, se eu trabalhar a saúde minha, cardiovascular, antes, eu tenho menos agressividade dessa toxina. Então, eu consigo trabalhar por tudo isso que a gente falou, pela inflamação, pela melhora da circulação, pela melhora da saúde vascular. Então, enfatizar isso para o paciente, ele é importante. E aí vem o monitoramento que vocês mesmos falaram, né? Com eco, marcador, que a gente faz, modalidade de strain, sempre que possível a gente usa. Não sei se na prática vocês acabam pedindo. Com strain? A gente pede muito, assim, quando vem para mim, é que a nossa diretriz brasileira é mais antiga, mas assim, na prática, eu também fiz eco, né? Muito tempo atrás, não à toa. Então, o strain a gente acaba pedindo porque, assim, lesão precoce, inicial, a gente consegue ver muito, muito, muito claro, né? E os biomarcadores da troponina e proBNP, que ele também sugere uma lesão mais precoce. E aí, quando tem, eu geralmente faço uma cartinha pro onco, converso, tal, pergunto, né? Porque às vezes eu não sei quais são todos os mais comuns, André,
ciclina, não tem, né? Talvez mas é outro novo. Outro novo, Toda hora tá ixi, surgindo tamo nova de- droga, Eu né? falei, olha, tem uma alteração, não sei qual é, né, o tratamento oncológico em si. Porque existem Mas- alterações potencialmente reversíveis, né? exato. E as irreversíveis, Isso. que é o que a gente não quer. Isso, esse monitor... Exato. Então, para que a gente faz esse monitoramento para fechar o raciocínio para o paciente? Justamente para a gente não complicar e remediar, é para evitar. Então, quando a gente tem recursos que vão me mostrar alteração no coração, que são passíveis de serem reversíveis, eu vou avisar o médico dele para que, se for possível, ele consiga mudar esse tratamento para que não evolua para uma Definição, né? para Algo definitivo, uma né? perda da força muscular, da função do coração. E muito das definitiva. vezes, talvez assim, você para por um momento a medicação, retorna Reduz a dose, pausa um pouco. pausa um tempo e depois não tem opção de trocar. Então aí tenta reexpor, né, assim. Mas é fundamental, assim, A se a gente comunicação, vê né? que tem Sim, alteração cardíaca, ou pensar em mudar o tratamento, ou redução de dose, ou parar por um tempo, né. Perfeito. E a questão Do colesterol. Colesterol. Gente, é o colesterol é sempre... E os triglicerídeos. O colesterol é sempre Um uma dilema. questão, um dilema. Olha, de uma forma... O que eu diria pra vocês, né? Assim, acho que e tentar identificar, de novo, quem é o paciente que tá na sua frente. Sim. Então, assim, tem pacientes de maior risco e tem pacientes, né, de menor risco. Uhum. Eu entendo que nesses pacientes de menor risco, se for algo momentâneo e eu puder ficar sem mais uma droga, mais uma toxina, eu super entendo. Eu tento sempre me pôr na posição do paciente. Agora, tudo depende do que esse paciente apresenta de doença. Se ele for alto risco, e às vezes ele tem doença que eu chamo de risco invisível, né? E, né, se ele já tiver, por exemplo, um Doppler de carótidas que já tem uma placa, né? Se ele já tiver um score de risco alterado. O score de risco, ele é um exame que normalmente sai um pouco, talvez você, no meu é mais frequente, mas talvez Sim. de vocês fuja um pouquinho. Mas hoje, por exemplo, tá muito em alta a lipoproteína A, né? Sim. Então, que é um marcador genético de colesterol que vem com defeito de fábrica ali, Sim. que ele é do mal, eu falo para os pacientes. Então, a lipoproteína A é um exame mais fácil, que a gente consegue pedir para reestratificar, e ele está relacionado, ele é mais trombogênico e mais heterogênico. Para os pacientes, ele se deposita mais nas artérias. Ele está relacionado, normalmente, às doenças de surgimento precoce, 40, 50 anos. Então, e é uma coisa fácil de ser avaliada Sim. por vocês. Veio positivo, ele é alto risco pela nossa nova Sim. diretriz do final do ano passado, isso é mais novo. Sim. E aí eu não tenho como escolher, eu deixaria assim uma estatina nesses casos. Então, no que for mais fácil ver uma lipoproteína alterada, ele já tem um Doppler de carótida, de repente a estratificação pelos scores mais convencionais Sim. ou os últimos alto, aí a gente tem que usar, porque ele serve como fator protetor. Porque igual você falou, né, ali no câncer de próstata, né, ou em outro que a gente Sim. tem um bloqueio hormonal Já envolvido, aumenta também, né? o aumenta. colesterol. E aí a Sim. preocupação sempre... Eu entendo que é uma atenção maior para o colesterol, mas o aumento do risco, ele é como um todo. Sim, ele é um combo, né? É um combo. E normalmente combo esse paciente, metabólico esse paciente Isso. já é obeso, já é Isso. hipertenso, É. já infartou. Muitas vezes a gente Isso. pega, eu falo, paciente de câncer de próstata vem num combo. É. A gente não, e ainda a gente bloqueia a testosterona, né? Então vem nisso. Então aí, nesses casos, realmente a gente tem uma atenção maior. Igual você falou, nossa, eu nem comentei, porque daí já é muito alto risco. O paciente que infartou, colocou stent, ele tem doença estabelecida, ele não pode ficar sem estatina. Não é profilaxia primária, né? Não tem como, Que né? isso, que eterno. porque eu tenho pacientes também nesse perfil. Aí vai um no outro, vai lá, tirou o remédio. Não, Pelo amor de Deus. porque não é só no colesterol. O que a gente explica pro paciente? Isso é fácil deles entenderem, pelo menos na minha prática, né? Quem já teve evento ou quem tem entupimento de artéria, a gente explica que a estatina ela tem uma ação na placa. Né? Você desinflama a placa, você estabiliza, você tem menos evento. Então não é só diminuir o colesterol, mas evitar o infarto, o isso, AVC, né? Sim, Então, outras doenças doença também. arterial periférica, né? Uma Que a série gente de vê coisas. muito. Tive recentemente um paciente jovem que ele até fez o pré-operatório, ele operar um câncer de próstata. Falaram que ele tinha uma obstruçãozinha, né? E ele não contou para um oncologista, né? Fizeram a cirurgia, começou a terapia, né? Anti-hormonal, bloqueio de testosterona e o paciente infartou. Infartou. O bloqueio hormonal do paciente
caramba, é um paciente que eu abro um olhar, que eu acompanho mais de perto, né? Ele tá muito preocupado com o libido, com a testosterona, com o corpo, e eu entendo isso. Isso é muito importante pro homem, assim, e pra todo mundo, né? Sim. Assim, mas eu explico, né? Que vem aumentando esse combo. Tem uma redistribuição de gordura, então começa um acúmulo na região abdominal. Uma perda de massa muscular. Perda de massa muscular. Aumenta a gordura visceral, e aí a gente sabe que é inflamação. Então, resistência insulínica, pressão, colesterol, é um combo. Vem tudo, não tem jeito, né? E aproveitando que você falou da testosterona, né? Eu tenho recebido muitos questionamentos, né? De reposição de testosterona. E assim, o meu entendimento enquanto oncologista é que manipulações de testosterona, seja a castração, né, quando a gente bloqueia, ou a reposição de uma forma indiscriminada, aumenta o risco cardiovascular do paciente, né? E como que tem sido isso na sua prática como cardiologista? Assim, as pessoas têm buscado reposição de testosterona? A própria mulher também. Isso. Tá vindo com a gente tá vendo muito isso. Eu vejo muito fora da oncologia. Assim, na oncologia, nos pacientes oncológicos... Aparece às vezes pra gente. Pra vocês? E às vezes aquele que até operou câncer de próstata tá relativamente... Sim. Assim, eu tenho alguns pacientes, eu vou te dar um exemplo que eu atendi essa semana. Ele é atleta, né? Ele tá em segmento de um tumor de testículo, e aí ele surfa. E aí ele vem me falar, não, doutora, a minha testosterona eu queria repor. Eu falei, não, mas sua testosterona está normal. Tava 480. Super normal. Eu falei, não, mas os meus amigos do surf, eles me mostraram os exames, as deles estão 700. Acima de 1000. E aí eles estão usando. E eu vejo que eles têm mais vitalidade. Eles falam que têm da vitalidade. Da fadiga, né? que também talvez não os pacientes em tratamento, mas talvez aqueles de segmento. Já passaram. Então, eu não tenho tanto, assim, graças a Deus eu não tenho tanto esse paciente chegando pra mim. Quando vem da próstata, eu tenho, né, por exemplo, o urologista, que é o meu sócio lá do consultório, eu mando pra ele avaliar, né? Mas de uma forma geral, é explicar isso, né? Reposição é outra coisa, viu? Assim, eu acho que assim, o paciente ele tem que ser consciente do que ele faz. E cabe ao médico que for prescrever, explicar isso claramente pra ele quando há realmente o intuito de reposição, quando tem déficit, ou eu nem sei quando que pode repor aí na parte de próstata ou não, mas assim, é diferente do uso recreativo, do uso para fins estéticos, do uso com dose suprafisiológica por muito tempo. Tem repercussão, sim, para a parte cardiovascular, né? Então, hipertensão, você tem uma disfunção ali da parte lipídica, né? Então, assim, você vai ter uma queda de HDL, vai piorar o LDL, tem uma preocupação. Então, assim, eu na prática, eu acompanho muita gente fora da oncologia. Sim. Por quê? Porque como eu tenho um conhecimento da medicina esportiva, tenho vários, por exemplo, fisiculturistas, né? O pessoal vai, se entuxa de negócio e quer me acompanhar. Tem que fazer sangria alguns, né? Tem que fazer sangria. E aí eu falo, os glóbulos vermelhos aumentam muito. Sim. Então a gente vai, eu falo, olha, é assim, pode parar, tem lesão, a gente faço até strain. Sim. E a gente orienta, né? Mas, assim, quem sou eu, né? Sim. A gente orienta dos efeitos colaterais. Sim. Então, hematócrito, né? Tudo isso, até o strain mesmo. A gente consegue ver lesão, né? Com esse uso... aí é mais isso. Aí os discriminados, fisiculturistas, de repente... Mas virou essa moda de vitalidade. Sim, vitalidade, né? Os idosos também, a gente vê muito isso. Sabe o que eu vejo? Desculpa te cortar, pode falar. Não, é isso mesmo, os idosos. Sabe o que eu vejo na prática? Que eles estão olha, eu já tive, por exemplo, um parecido. Veio um em busca, porque ele queria uma vitalidade, não sei o que, ele viu... Ele tinha visto até um urologista, ele viu uma palestra que falava que precisava... em algum lugar aí, e era na igreja que foi e falou que testosterona era a vitalidade, que todo mundo precisava repor e tal. E aí ele veio perguntar pra mim, e eu dei minha opinião, eu falei que não era bem assim, os números estavam lá, se ele poderia buscar essa vitalidade em outro lugar, e ele saiu até assim, porque ele achava que, tipo, essa era a solução dele, né? E aí eu falei assim, não, se você quiser, a gente tem até fitoterapia pra você, se quiser tentar melhorar essa sua vitalidade, tudo. E ele saiu, mas o que eu senti era muito mais uma falta de informação. Na verdade, eu dei a informação. Sim. Quando eu dei a informação com os riscos,
E ele sentou e Entendeu. analisou e entendeu. Ele falou, não, eu achei que não, então não quero. Né? Que Então, bom que ele essa procurou foi a informação, informação, né? né? Que a Todo maioria- mundo, né? A maioria pega, porque o amigo tá repondo testosterona, tá muito bem. O grupo quer testosterona em torno de 700 mil. E às vezes tá naquele nível normal, como a gente falou mesmo, né? Eu teve um paciente que eu atendi pra check-up, assim. Aham. E aí, dentre todos os exames que eu pedi testosterona e deu, tipo, sei lá, 1.200, 1.300. Nossa. E eu perguntei, ele não tinha me falado. Ah, Aí ele, nunca não, fala. depois eu falei, olha, mas tá muito alta, suspende. E ele, não, doutora, eu falei, já toma muito tempo, nananã. E aí, é difícil. Com certeza. É difícil. Mudar essa, realmente, mentalidade sobre isso, porque tá na moda. É, exato. Mas mudando um pouco o foco, né? Acho que a gente falou muito da parte de cardiotoxicidade, da importância da atividade física. Algo também que a gente preocupa muito é a questão da obesidade, né? Principalmente em questão de câncer de mama, né? Perguntando agora pra Tassiana. A gente sabe que a gordura, ela produz aromatase, né? E alimenta ali a questão a recidiva, do câncer de mama. Me fala um pouco sobre isso. Então, assim, a gente sabe que pacientes com câncer de mama, principalmente as pós-menopausadas, assim, a produção do hormônio, então, muito do câncer tá atrelada a estrogênio e progestágeno. Na paciente mais velha, a produção é na gordura. Então, a questão da aromatase é a enzima, né? Então, que produz aí a parte hormonal. Muitas vezes, o tratamento é o bloqueio dessa enzima, né? E aí, o que acontece? Quando as pacientes é mais obesa, a gente tem isso maior acontecendo no corpo. Então, o risco, em teoria, de você ter em circulação maior hormônio circulante é maior. Então, daí a importância da preocupação do peso e da perda de peso no controle até de evitar a recidiva, no controle do câncer de mama por si só. Então, assim, na grande maioria das minhas pacientes com câncer de mama, eu falo da importância do controle de peso ou das pacientes obesas de perder o peso, né? Assim. E a gente tem trabalhos, né, Tassi? Assim, já bastante, eu diria, uma evidência robusta, né? Desde trabalhos observacionais, quanto ensaios clínicos randomizados em pacientes que estão em acompanhamento com intenção curativa, né? Que a prática regular da atividade física e estar com o peso dentro do índice de massa corporal normal, que diminui a chance de recidiva, né? Então, quando as pacientes entendem a magnitude, quando você mostra, olha, se você ficar com o seu peso normal, porque a sua gordura produz hormônio feminino, você diminui de 20% a 30% a chance de recidiva, mais o tratamento que a gente está fazendo, eu acho que isso ajuda elas tentarem aderir mais, mas é difícil. Mas o que eu tô vendo é que assim, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, era diferente. Eu acho que agora as pessoas... Tem mais consciência, né? Eu acho que tá se falando mais. Sim. E a consciência, eu acho que talvez uma outra geração, enfim, eu acho que tá se falando mais nisso e os pacientes estão mais abertos e tão propensos a fazer atividade física e perder peso. Sim, assim, Até pelo porque menos... os dados mostram, né, que os mais jovens, né, a geração Z, ela tem alguns hábitos mais saudáveis, né, do que os mais antigos. Eles bebem menos, né, eles estão mais preocupados em ir para academia, com a saúde, né? Então acho que isso ajuda também na aderência, né? Ótimo. Agora, Caroline, olhando pelo coração, essa perda da gordura visceral, essa gordura que fica acumulada nos órgãos ali, quais são os benefícios cardioprotetores? Fala do seu olhar aí, como cardiologista. Maravilhoso! Fantástico! Então hoje a gente entende um pouco mais, né? Antes era um pouco nebuloso, né? Obesidade, gordura visceral, hoje a gente entende um pouco mais. Então, a gordura visceral é uma gordura disfuncional, né? O que a gente fala pro paciente. Então, assim, o excesso de gordura acaba contribuindo para ele se acumular em locais que não é para ele estar. Então, dentro dos órgãos, por exemplo, perto do coração, ali no pâncreas, dentro do fígado. E aí ele muda a sua função. Quando ele muda a sua função, ele tem principalmente o efeito maléfico de ter de novo substâncias que vão inflamar o seu organismo, né? E com isso danificar os órgãos e piorar
geralmente todas as doenças que vão levar a algum efeito cardiovascular. Então ele aumenta a resistência insulínica, que é o primeiro passo para os pacientes entenderem que leva um pré-diabetes, depois um diabetes, uma hipertensão, um aumento de colesterol, inflama a artéria, fica mais propícia a acumular gordura, as placas, que levam no futuro a um infarto, um AVC. Então não só isso, mas é o próprio, igual você falou, o câncer, né, demência também está envolvida. Então assim, a parte cardiovascular era maravilhosa, né, quando existe essa diminuição de gordura visceral. E os pacientes me perguntam, e aí, doutor, mas o que eu faço, né, para diminuir essa gordura visceral? E aí, de novo, eu venho defender que o exercício é o pilar, né? É um pilar muito grande. Então, assim, eu tinha alguns pacientes que faziam exercício e não emagreciam, né? Girava um pouco de frustração, tudo. E aí eu falava pro paciente, não para. Você pode não estar emagrecendo, mas o exercício está fazendo um bem danado para você. Sem contar a qualidade de vida, ele tem uma ação metabólica, ele tá desinflamando o seu organismo. E ele tem um papel, o exercício, que eu acho que é bem importante na gordura visceral. Ele faz essa gordura visceral ser menos disfuncional. Então, ele faz melhorar essa parte metabólica do paciente. Eu falo, não para. Você pode não estar emagrecendo, mas você tem um benefício enorme, né, de ação anti-inflamatória, combatendo aquilo que ainda deixando essa gordura menos ativa. Menos ativa, claro. É que, na verdade, tudo uma síndrome metabólica, a gente sabe que é fator de risco para câncer, né? Sim. Então, principalmente aí essa gordura no fígado, um câncer de fígado. Sim. Então, assim, daí da importância, né? Câncer de intestino, questão da obesidade, câncer de mama, Sim. câncer de próstata, tudo relacionado, né? Essas doenças, elas se entrelaçam, não tem jeito. E qual que é a sua opinião das canetinhas da moda, né? De emagrecedoras que prometem... A gente vê que as pessoas realmente emagrecem, mas qual que é a sua opinião, né? Questão de redução do peso, da questão da parte também cardioprotetora. Quais são os benefícios? Para todo mundo ou para o paciente oncológico? Para paciente eu falo oncológico. Oncológico, né? A cardiologia, ela teve que aprender muita coisa, né? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa com a endocrinologia, né? Lá de trás, antes a gente tinha pouco remédio injetável e as canetas vieram ali pra gente aprender. O endócrino estava mais acostumado ali a lidar com insulina, tudo mais, já era uma canetinha. E aí, a parte cardiológica, a gente, né, teve uma mudança nos últimos anos muito grande, né, com o surgimento desses medicamentos que vieram inicialmente para tratar diabetes e tiveram um efeito na diminuição de gordura do peso dos pacientes, no controle de sobrepeso, porque quando a gente começou a estudar sobre isso, a gente viu que tinha efeito cardiovascular também, né? E aí a cardiologia veio ótima, porque a gente viu que não só no paciente mais que tem um risco maior como no diabético, como no paciente que já tem doença, um infarto prévio, um entupimento de artéria, a gente conseguiu ver, não na primeira vez, né, mas com o medicamento novo, um efeito de diminuição de mortalidade, de infarto e de AVC. Ah, caramba, então a gente falou, nossa, né? Então a gente tá falando de drogas que são seguras do ponto de vista cardiológico, que vão trazer uma desinflamação, diminuição de mortalidade, porque cardiologista tá com o efeito... que é redução de mortalidade. Isso. A gente quer estudo robusto, a gente quer diminuição de mortalidade. E como muitas coisas melhoraram, esses estudos estão com 5, 10 mil pacientes. Isso mesmo, então a gente quer ótimo. E aí a gente viu um benefício enorme, né? Além da redução do peso. Então, para cardiologia, é fantástico, né? A gente viu no último, no Select, uma redução até de 20% de mortalidade. Nossa, bastante. Então, é muita coisa. Então, todo paciente... Então, a gente aprendeu muito mais sobre tratar sobrepeso e obesidade, entendeu que a raiz do problema realmente é esse sobrepeso, essa gordura disfuncional. Então, a gente passou a usar mais e a gente indica com mais segurança e tranquilidade para os pacientes que têm realmente uma indicação. Agora, pode falar. Não, E eu queria aproveitar o gancho que você tá pode falar. falando, porque um dos efeitos colaterais, né, dos análogos do GLP-1 é perda de massa muscular. Então, quando você recomenda, né, o uso, você recomenda junto o exercício físico? Então, aí, isso eu tô falando da população geral, né? Eu posso até depois continuar, mas para falar do oncológico,
Aí a gente sempre, eu vou falar que sim, mas com parcimônia. Sim. De novo, quem é esse paciente oncológico? Sim, né? com certeza. Que fase do tratamento. Que fase do Fase. tratamento. Você tá fazendo qual é a quimioterapia ou não. sim. Geralmente a gente vai indicar fora de Sim, tratamento, claro. fora de Aqueles que câncer estão em antivo. segmento, Os né? que estão em segmento, mas Ou com hormonoterapia. Hormonoterapia que tá sob a manutenção. na manutenção. tratamento, E sim. mesmo assim a gente vai avaliar a composição corporal desse paciente. Eu falo que isso é a chave. Tá? A gente tem que avaliar o quanto ele tem de massa muscular e o quanto ele tem ali de gordura. E aí o trabalho, então sim, eu recomendo, só que no paciente oncológico, não na fase ativa, a gente sempre vai olhar, individualizar, e o segredo é multidisciplinar, tem que ter um nutri junto, gente. Eu, fora do tratamento oncológico do paciente, desculpa, eu já indico, porque eu acho que... passe com o nutricionista junto. nutricionista, porque o segredo pra gente conseguir diminuir essa perda de massa muscular é uma dieta hiperproteica. Uma dieta com maior consumo de proteínas, ela é difícil de ser aderida, principalmente por mulheres, tá? No nosso dia a dia já é difícil, ainda mais para quem precisa de uma recomendação maior, ou quem treina, ou quem tem uma sarcopenia, ou quem tá numa composição de estresse, de inflamação. Então, a ajuda de um especialista faz toda a diferença para você fracionar a alimentação, para você conseguir ensinar o paciente o que é uma proteína boa, o que é uma ruim. Então, na prática, eu vejo que o paciente ele entende muito bem, assim, paciente geral, né? Sim. O que é uma gordura boa, o que é uma gordura ruim, né? O que é um carboidrato bom, o que é um carboidrato ruim. Proteína ele não enxerga. Proteína é proteína, doutora. Só quer comer proteína, né? Ele manda uma foto, doutora, alguém comendo proteína no churrasco. Eu falo, não, gente, a gente também tem uma diferença entre Sim. proteínas boas de qualidade e proteínas ruins, Sim. com excesso de gordura e tudo mais. Então, o que eu acho que vale a pena sempre é ter um nutri junto, né? Principalmente no paciente oncológico, né? Sim. Se ele for com sarcopenia, ou seja, tiver um borderline ali, eu acho muito ou seja, uma obesidade sarcopênica, né? Porque pra ele usar, ele tem que estar em sobrepeso, né? Então, Mas é aquele aí eu gordinho, acho- assim, né? Que é muita barriga e perninha fina, né? Sim. aí a gente tem que acompanhar muito de pertinho. Na prática, no meu consultório, uso bastante, a gente Sim. aprendeu mais, mas lá mesmo, o que eu vejo que dá mais resultado é o acompanhamento junto. Entendi. Então a gente acompanha, a gente tem programas junto com a Nutri que a gente acompanha o paciente mesmo, via WhatsApp, diminui dose, aumenta a dose, muda a proteína, tá com muita espaço no Tem que medicamento, ajustar, a não gente tem uma vai receita de ajustando. bolo, né? Não tem como. E isso faz, porque o que a gente vê? Então, quando o paciente volta pra gente, às vezes com 40 e poucos dias e faz uma nova bioimpedância, realmente tem um pouco de perda de massa muscular, mesmo com acompanhamento profissional e Sim. com Nutri. Imagina quem não tem, né? Piorou. Mas quando tem, qual é a diferença que eu falo para os pacientes? E por que isso acontece? Porque é difícil o paciente aderir e internalizar toda a orientação que a gente dá. Ah, sim. Você não coloca em prática tudo que ele aprende. Às vezes ele nem tem tanta coisa muita para mudar, informação. muita informação, dependendo do paciente, que é difícil aderir. Então, qual a diferença? É que a gente tem uma detecção precoce e ajusta a rota. Aí a gente fala, não, você tá vendo? Aí eles aderem muito. Quando ele vê, não, eu tô perdendo massa muscular, o que eu preciso fazer? Isso, isso e isso? Então eu vou fazer. Nem que bom. seja com suplementação. Então, principalmente paciente oncológico, acho que a suplementação, não sei o que foi dito já aí da Nutri, mas é super importante, Sim, né? a gente falou Então a bastante. gente, pode se imaginar. Sim. Então a gente, né, coloca ali pra ajudar. Ótimo, e você? Você tá sendo a sua prática? Você libera as canetinhas? Que cenário que você libera? Qual que você não libera? Então, assim, paciente que tá pra começar uma quimioterapia, geralmente eu pego para esperar. Tipo, porque, imagina, a gente vai dar uma medicação com quimioterápica que pode dar náusea, vômito, a canetinha também. Talvez o paciente tem que ter um aporte proteico maior e você dá uma canetinha que vai tirar a fome. Então, assim, é muito difícil o manejo, assim. Então, eu converso com o endócrino, dependendo se for para esperar um pouco. Pacientes que não tá na fase aguda, crítica da quimioterapia, passou, talvez tá na parte, principalmente câncer de mama, na manutenção,
estão aí com hormonioterapia, Sim. geralmente eu acredito que a canetinha ela tende a somar mesmo a ajuda da perda de peso. E a questão, mesmo assim, pacientes em segmento, pacientes em câncer de próstata, em hormonioterapia, também eu acho que é mais fácil o manejo nesse momento do que durante uma quimioterapia. E eu acho que é tudo uma questão que a gente tem falado, qual é o momento, né? Então, Sim. por exemplo, todos esses análogos, né? Se o paciente vai fazer uma endoscopia, uma Sim, colonoscopia, perfeito. ele vai passar pela cirurgia, são remédios que a gente tem que idealmente suspender com muita antecedência Sim. pelo risco de complicação da sedação, da anestesia. Então, na minha prática, é muito parecido com o que a Tassi faz. Sim. Fase aguda de tratamento, planejamento cirúrgico, Nossa, não libero. Também. Paciente que está em segmento, paciente que já terminou o tratamento, mas está com sobrepeso, com obesidade, ou as pacientes com câncer de mama que a gente fica brigando para elas conseguirem emagrecer, eu falo, olha, tá aqui a cartinha, tem benefício, assim, a gente tem dados observacionais que mostram que é seguro na população oncológica, então passe com a endocrinologista, porque ela vai prescrever, ela vai ajustar a dose. Peço pra passar em tratamento, assim, eu não prescrevo, eu sozinha. Sim. Porque a gente tem que dividir Claro, a responsabilidade, né? não tem como, né? A gente não consegue acompanhar tudo, porque tem que ter um segmento com a nutricionista. E existem opções de canetinhas, Sim. né? Então não necessariamente todo mundo tem que fazer a A ou tem que fazer a B, ajuste de dose, tolerância, porque tem paciente que fica super constipado com o uso do análogo, tem outros que tem uma diarreia que desidrata. Então precisa de alguém que tá Sim, acompanha. disponível Sim. para isso, né? E a gente já acompanha tantas toxicidades, sim, né? a gente não Que a gente tem que consegue. dividir a responsabilidade. Totalmente. E qual que vocês contraindicam? Algum tipo de câncer que você contraindica? Que tem na literatura, tem algum? Câncer de pâncreas e câncer de tireoide. Assim, esse não é um dado em Medular. pacientes oncológicos humanos, né? Mas, né, em estudos em ratos, né, foi visto um aumento da incidência, né, de carcinoma medular de tireoide, Qualquer câncer de tireoide, né? medular e câncer de pâncreas. Tá? E Então, também os neuroendócrinos, né? isso, então... Toda da parte pancreática, né? sim. Então, como a gente tem isso dado em ratinhos, né, então eu não tenho esse dado, eu não tenho tanta segurança para falar isso no paciente que está em segmento de a pessoa fez uma tireoidectomia para um carcinoma medular de tireoide, não tem esse dado de segurança, né? Ou o paciente operou, fez quimioterapia para um câncer de pâncreas, está em segmento, ela está bem. Eu não me sinto segura de liberar o uso nessas duas situações. Ó, tá muito bom o papo aqui. Eu acho que a gente vai até amanhã, né? Falando da questão da obesidade, atividade física, nutrição, né? Os riscos cardiovasculares. Mas assim, Caroline, pra gente finalizar, qual que é assim, dica, assim, um kit essencial de 3 dicas práticas para a pessoa, assim, da medicina do esporte, levando para os nossos pacientes oncológicos, inserirem, tirar esse estigma de iniciar atividade física. Eu nunca fiz. O que você deixa as 3 dicas aí para esses pacientes? Vamos lá. Primeiro, acho que não esperar um cenário ideal, né? A gente fica esperando, então não espere você ter motivação ou disposição para fazer exercício. Faça o exercício que você vai ganhar essa disposição, né? E isso vai ajudar no seu tratamento. Então, o segundo é qualquer exercício é melhor que nenhum, né? A gente tem que entender que a gente tem que ganhar na constância, na regularidade. O exercício só vai te trazer benefício na regularidade. E lógico que, apesar de todo exercício ser melhor que nenhum, a gente tem metas hoje de exercício. Então, o paciente ter um guia, uma meta, eu sei que já é difícil chegar, mas a gente tem que lembrá-lo sempre, porque eu tenho pacientes que têm perfis de chegar nessas metas, né? Pacientes mais novos, às vezes quem já fazia prática regular, e aí eu não posso deixar de agora aproveitar a oportunidade e lembrar de comentar dessas metas, que aí você progressivamente chegar em 150 minutos semanais de exercício moderado aeróbico, né? Se a gente puder levar ainda para uma musculação ou um fortalecimento 2 vezes, melhor ainda. Então sempre buscar isso. Eu falo então para os pacientes assim, o sucesso, ele não é feito de eventos extraordinários, e sim do ordinário repetido.
Então faça ali seu básico repetidamente que você vai conseguir. O ideal é associar tanto aeróbico como a O ideal, musculação, sim. né? Pra tudo, gente. Oncológico, diabético, emagrecimento, vitalidade, longevidade. Assim, o aeróbico, ele, assim, hoje um dos melhores preditores de longevidade, de saúde é o VO2, né? Então, assim, quanto maior sua capacidade aeróbica, mais você vive. Paciente oncológico, você vê que é o VO2 lá embaixo, né? Então, assim, e a fortalecimento também, porque massa muscular, órgão endócrino, longevidade, autonomia e independência pro resto da vida. Então, começar devagar, esperar motivação, eu já nem lembro o que eu ia falar até chegar. Mas É por 150 minutos. mas não pode não fazer. Não Adapta desistir. e não desistir. Adapta, mas não para. Isso, a gente agradece muito. Esse papo foi muito gostoso. E se você tem redes sociais para compartilhar aqui com a gente? Tenho. Minha rede social é DRA de doutora.Caroline Nagano. Ah, ótimo. Eu vejo que você coloca muito a sua rotina, dá várias dicas lá, né? Não, ótimo. Eu gosto, né? Eu acho que a gente tem que ser... Eu me encontrei na medicina do ponto de... Sempre tive esporte, né, exercício, sempre gostei bastante. E eu me encontrei em tentar promover mais saúde para os pacientes, Que bom. né? Em vez de ficar tanto. Então, isso envolve, se eu for um instrumento de ajudar, de auxílio, de transformação, Mas de mudança... é interessante, assim, eu porque, assim, vamos supor, o paciente te vê na rede, aí fala assim, nossa, doutora, vi você pedalando, eu vi nessa... Dá um estímulo, você se sente estimulado. Que legal. Com certeza. A gente tem retornos, né? A gente tem que praticar o que a gente recomenda. Sim, Perfeito, com não certeza. É isso mesmo. Ótimo, muito obrigada, gente. E segue com mais um Com plano. certeza, super importante. Obrigada. Agradeço, meninas. Ah, teve ótimo.